Peças raras. Então, abrindo o programa de hoje com o incrível... Eu não tenho a voz tão bonita quanto a dele. O incrível mundo dos podcasts. Abrindo o programa com o professor Marcelo Abud. Vamos ver? Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Curiosa, curioso. Aqui estamos nós. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho e vou contar para vocês que, além de trazer aqui no nosso programa dicas de bons podcasts, de podcasts importantes, feito por gente de primeira, o Marcelo Abud quer transformar todo mundo em podcaster também. Ele, assim, semana sim, semana não, praticamente, ele traz uma nova ferramenta para quem quer publicar o podcast e se dar bem, né? Em termos de divulgação, de edição. E hoje ele vai apresentar uma dessas ferramentas, que vem a ser qual, Marcelo Abud? Então, é isso mesmo, viu? A nossa missão aqui é incentivar, inclusive, as pessoas que estão sempre acompanhando o programa a criarem os seus podcasts. Como eu disse quando a gente falou numa edição anterior, a maior parte dos podcasts são independentes e a gente não deve ficar impressionado com essas superproduções, deve ouvir, deve valorizar o que for bom, isso é muito legal, mas também, se tivermos bons conteúdos, isso não deve ser uma inibição. Então a gente vai somando uma ferramenta a outra e vai criando estratégias para o nosso próprio podcast. Hoje eu trago uma ferramenta chamada Headliner, que em português significa atração principal. Então me explica que eu fiquei interessado. O que essa ferramenta faz? Por que é bom eu conhecer? Me explica direitinho. Então, uma das questões é que, para as redes sociais, o vídeo é algo que atrai bastante. Quando a gente publica um vídeo, ele costuma ter mais engajamento do que uma foto estática ou um áudio que tem ali uma tela preta, por exemplo, ou mesmo uma foto estática e o som, né? Então, a questão do Headliner é justamente transformar um áudio, um arquivo de MP3, num vídeo, num arquivo de MP4, e com aquelas as marcas sonoras, as ondas sonoras, né? Ali fazendo um movimento na tela e permitindo que você faça uma composição gráfica bonita para divulgar o seu podcast. Isso é uma das funções, divulgar o podcast. A outra é você poder gerar um vídeo para um episódio completo. Então, por exemplo, agora que o YouTube já está cada vez mais entrando nessa onda mesmo para o podcast, você pode pegar o seu áudio de MP3 e gerar uma tela graficamente bonita para compartilhar no YouTube, no Instagram, né? Por exemplo, eu coloco esse quadro aqui, o hashtag Hoje Pode, lá no Reels do meu Instagram. Então, se fosse só em áudio, eu criaria, a partir do áudio, um vídeo no Headliner para compartilhar lá, para compartilhar nos stories do Instagram. Então, é uma forma de você divulgar o seu material e impulsionar. E tem números bem interessantes sobre essa ferramenta. São dados do próprio fornecedor, né, do próprio Headliner, mas, segundo o que eles contabilizam, ela já foi usada para criar mais de 6,5 milhões de vídeos curtos a partir de episódios de podcasts. Então, eles têm aí uma meta de que até o meio do ano, um pouco depois disso, eles vão chegar a 8 milhões de vídeos curtos. E episódios completos já são mais de 2 milhões de audiogramas, né? Que são esses vídeos, então, com esses audiogramas, que é justamente o movimento da onda que você pode escolher também no Headliner. Então, tem muita gente usando e justamente com essas funções, ou divulgar um episódio, ou então gerar um vídeo para um episódio completo, que você pode colocar em várias redes que são como o YouTube, o Instagram, o Facebook, né? Que você pode colocar o episódio ali direto. Vamos mostrar primeiro um exemplo? Eu estou com algumas dúvidas, mas eu queria ver um exemplo primeiro. Você preparou um exemplo para a gente, certo? Preparei e acho que dá para entender um pouquinho de como funciona. Depois, quem tiver interesse, pode baixar gratuitamente
e fazer aí a sua experiência com Headliner. É bastante intuitivo, não tem muito mistério não. Aqui eu trouxe um pouquinho do passo a passo de como gerar um vídeo, né, a partir do áudio de um episódio. Você usou o que para fazer esse exemplo? Eu usei um episódio do podcast que eu produzo, que é do Instituto Claro, então o que eu faço ali é justamente selecionar esse episódio e aí já gera automaticamente esse vídeo e eu posso trabalhar em cima, né? Criando um título, fazendo uma legenda, enfim, eu posso incrementar com várias ferramentas que o Headliner traz, inclusive na versão que é free. A questão da versão free, como acontece no StreamYard, por exemplo, vai ter uma certa limitação, né? Mas é muito, muito para usar. E a questão da logomarca. A partir de tantos vídeos, talvez 5 que você produza no mês, o sexto vem com a logomarca, tudo tal, mas também não incomoda nada. É até legal para você divulgar para outras pessoas usarem também, nesse caso, para promoverem os seus conteúdos, né? Então vamos rodar o que você fez e aí eu vou dar uma olhada para ver se tem mais alguma dúvida. Vamos ver. Tá bom. Ao fazer o cadastro gratuitamente, você vai escolher na tela inicial se quer realizar um audiograma de até 10 minutos ou um do episódio completo. Na sequência, é hora de escolher o canal e selecionar o episódio que você vai promover. O Headliner já vai gerar um corte de 1 minuto no início do episódio, mas você pode manter essa introdução ou então escolher um outro destaque de qualquer trecho do seu podcast, né? Na próxima tela, o programa oferece algumas artes para o seu vídeo e também a opção de escolher o formato, vertical, quadrado ou horizontal. Eu vou aqui escolher o vertical, que é bacana para criar stories no Instagram, por exemplo. Daí eu posso incrementar a minha peça de divulgação, inserindo, por exemplo, um título ou chamada. Está pronto para ser exportado desta forma, se eu já estiver feliz com o resultado, ou ainda para ser trabalhado em alguns outros detalhes. É possível colocar uma legenda, e o texto que vem automaticamente no Headliner é bem bom para começar, viu? Aí você faz as alterações que desejar e é só finalizar. Aguarda um pouquinho aí na tela, né? Vai aparecer a divulgação de outros podcasts, porque o seu cadastro não é pago, e ao terminar, em pouquíssimo tempo, você vai ter o vídeo para fazer o download e poder compartilhar nas suas redes sociais em qualquer lugar, tá bom? É isso aí. Há mais de 30 anos eu pesquiso o tema envelhecimento e felicidade, para entender como a velhice é vista no Brasil. Essa é a minha vida, é pesquisar, estudar, escrever, até para poder viver a minha própria revolução da bela velhice. Meu nome é Miriam Goldenberg, eu sou antropóloga, professora, pesquisadora e escritora. Tá bonito, Abud. Então, o Headliner vai colocando essas ondas, mas a arte você que criou, né? Você que colocou as imagens, o título, é isso, né? Na verdade, assim, ele já puxa por exemplo, a hora que você publica o podcast, vamos falar aqui do Spotify for Podcasters, o Anchor, né? O Anchor, enfim, você publica ali o seu podcast, você já escolhe uma foto para o seu episódio, né? Como você faz aqui no Olá Curiosos, tem sempre uma arte para cada programa. Então, essa arte já vai, quando você seleciona o episódio no Headliner, ele já puxa essa arte. Você pode mudar, você pode tirar essa arte, deletar e colocar outra imagem. Você pode, inclusive, fazer um áudio que seja um trailer do seu podcast. Então, em vez de escolher como ele indica ali 1 minuto, né? Você pode ter um trechinho maior, tá? Mas em vez de você selecionar um trecho específico do podcast, você pode selecionar vários trechos, criar uma historinha, uma narrativa que dá uma dimensão de várias vozes que estarão naquele podcast em 30 segundos, em 40 segundos, enfim, 1 minuto, né? Que é um tempo adequado para fazer essa divulgação. Então, aí você vai incrementando. Por exemplo, eu agora estou mais empolgadinho e além do Headliner, eu estou usando
uma ferramenta que eu acho que é mais famosa, mais popular, que é o Canva, que graficamente ajuda bastante para quem, como eu, não tem noção nenhuma de ilustração, por exemplo. Então eu pego o headliner, crio a onda, crio uma carinha ali, né, um vídeo já básico, e depois eu vou no Canva e pego uma outra arte bonita, tudo, e junto as duas coisas e crio uma terceira possibilidade. E aí eu posso fazer um trailer em vez de um corte, por exemplo, né? Então, assim, o headliner, ele serve tanto para eu divulgar o podcast, como para eu gerar um corte, que é tão famoso hoje dos podcasts. Aí, né? Abud, não é uma imagem fixa, você pode pôr uma sequência de imagens. Posso pôr uma sequência de imagens, posso trabalhar mais de uma imagem na mesma tela, aí depende do layout que eu escolho, né? Que vai dar possibilidades. Mas a ideia é uma imagem bonita, estática, que eu vou trabalhar da melhor maneira. Ao lado dela, ou, enfim, em torno dela, um grafismo que chame a atenção, e o que realmente é atraente, que as pessoas gostam, é da ondinha do som em movimento, né? Acho que é isso que deixa mais bonitinha essa chamada, né? Então eu mostrei ali no headliner algo que eu fui pegando aleatoriamente, né? Não pensei muito, justamente para dar uma ideia das possibilidades da ferramenta, e aí eu quero compartilhar aqui um trailer que esse eu fiz com mais tempo, né? Então é isso que eu falei, aí eu peguei aquilo que o headliner gerou, levei para o Canva e somei as artes para gerar um trailer com os trechinhos de um episódio do Instituto Claro com as avós da razão. Mas nós estamos falando dessas moças aqui, ó, as avós da razão, que são a Gilda Bandeira de Mello, a Sônia Massara e a Helena Wickman. Elas têm um canal, se você não conhece, vai lá, que é muito bacana, vale para o nosso público também. E o livro, né, que foi escrito sobre elas, aí tem a Miriam Goldenberg justamente na abertura, né, e participa da filosofia da Bela Velhice, que é muito interessante. Elas são as primeiras signatárias da Bela Velhice, e foi escrito pelo Igor Kassab, que foi aluno na Unip, né, onde eu dei aula. Não dei aula para ele, mas o conheci por meio justamente da faculdade. Então a gente acabou se aproximando, conhecer esse trabalho, e saiu agora, livro fresquinho, A Voz da Razão, está sendo lançado pelo Brasil, foi aqui em São Paulo na Martins Fontes, semana passada foi no Rio, e está correndo aí o Brasil, e o subtítulo é Quebrando a Cristaleira, que é justamente elas mostrando que quebram os preconceitos, que não é porque é uma pessoa velha que tem que ser ranzinza, que não pode se modernizar, não pode repensar as coisas. Então essa é a filosofia do canal A Voz de avós, né, as avós da razão. E aí tem um trailerzinho, um convite também para as pessoas ouvirem o material no Instituto Claro depois que terminar aqui o programa. Muito bem. Mas tem um segundo vídeo ou já foi aquele que a gente passou? Tem um segundo vídeo, que é esse que está mais elaboradinho, que tem o trailer. Vamos lá, vamos acompanhar mais um pouquinho, então, desse trabalho que o Abud fez com o Headliner, que você baixa nas lojas de aplicativo, Headliner, Headliner. Vamos acompanhar. Tem gente que fala idadismo, tem gente que fala etarismo, enfim. É o preconceito contra a idade. É achar que o velho não sabe fazer absolutamente nada, nem tem condições de aprender. Isso se explica porque a nossa cultura sempre foi vista como uma cultura de jovem. Só a juventude é bela, só a juventude é produtiva, só a juventude é alegre, só a juventude merece ser valorizada. Porque quando a gente quer mencionar que algo não tem mais valor, a gente fala, isso daqui tá velho. Olha só, o maior exemplo de etarismo que a gente possa ter de preconceito é você usar a palavra velho dessa forma, com desprezo. Agora, o conselho que a gente dá para esses jovens, envelheçam, é melhor, não é? Muito
bem, Abud, tá um profissional, hein? Até parece que você é pioneiro desse negócio. Né? A gente faz podcasts há muitos anos. Mas é isso, né, Marcelo Duarte? A gente, a cada semana, tem que inventar um jeito novo de divulgar, de propagar, e também ter a noção de que, no fundo, as redes sociais não querem que você clique num link e saia delas. Então, se você não tiver a monetização do seu canal, nada impede que você coloque em todos os lugares o seu conteúdo, né? Então, fica na rede social, que consuma no próprio Facebook e tá tudo bem, se for essa a sua lógica. Claro que se você é remunerado em alguma plataforma, você vai fazer de tudo para usar essas ferramentas para levar para lá. Aí é a sua estratégia que vai funcionar, né? Muito legal. Então esse é o Marcelo Abud ensinando todo mundo a virar podcaster também, que quanto mais podcast, mais trabalho ele tem para contar aqui quais são os melhores, para dar dicas para a gente, para estar aqui no Olá Curiosos toda semana. Abud, sensacional. Semana que vem te espero mais uma vez aqui. Um abração. Um abraço, até lá. Peças raras.